Paz de Cristo, irmãos. Eu me chamo Marcos, participo da Renovação Carismática há 20 anos. Sou membro de um grupo de oração chamado Santo Antônio toda sexta-feira. E por esse tempo, Deus me deu a graça de estar à frente da coordenação diocesana do Ministério de Pregação. E nós gravaremos, convidei alguns irmãos para que nós possamos fazer alguns vídeos com o desejo de fazer crescer o nosso ministério e principalmente o anúncio da palavra de Deus em nossos grupos de oração. Esses vídeos, eles não serão, talvez muito formativos, serão pregações, temas que são próprios do nosso ministério, como eu já disse, visando o nosso crescimento, o crescimento do Ministério de Pregação dentro da Diocese de Osasco. Quero te receber com alegria, você que está vendo esse vídeo, não veja só esse, veja também os outros que serão depois lançados. Quero acolher você que não é também do Ministério de Pregação ou que não é da Diocese de Osasco, mas que tem a chance agora de ver esses vídeos e de poder trazer para si um pouco de reflexão a respeito daquilo que nós temos vivido dentro do nosso Ministério de Pregação. Eu quero assim começar com um texto do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11. Esse texto por um certo tempo tem me chamado a atenção pelo seu sentido profético. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, narra o momento em que Deus chamou Jeremias para viver justamente esse ministério profético num tempo em que Israel estava vivendo um momento difícil da sua história. E no versículo 11, que é o texto para esse momento, depois do chamado, é um texto conhecidíssimo nosso, do chamado de Jeremias. Depois que Deus chama Jeremias, que diz para ele que ele foi chamado desde o ventre materno, no versículo 11, nosso Deus diz para Jeremias assim: o que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, versículo 12, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que ela se cumpra. Nós, trazendo um pouco para a nossa realidade, olhando alguns textos a respeito dessa planta que Jeremias vê logo após o seu chamado, a amendoeira na época de Jeremias era uma das primeiras plantas que florescia no tempo da primavera. É uma das possíveis definições. E quando Deus, ele diz para Jeremias: o que vês? Ele responde: eu vejo um ramo de amendoeira. O Senhor diz para ele: vistes bem, porque eu também velo sobre minha palavra para que ela se cumpra. Essa árvore, no tempo de Jeremias, ela florescia primeiro. Era aquela que dava sinal de que a primavera ela estava chegando. Eu quero convidar você, caro irmão servo do Ministério de Pregação, você que está vendo esse vídeo, a perceber que nesse tempo em que muito tem se falado da realidade dos nossos grupos de oração, do anúncio querigmático dentro da Renovação Carismática, de um chamado que tem sido feito desde a coordenação nacional, estadual, diocesana, para que nós possamos viver o nosso carisma, eu quero falar com você, pregador do Evangelho. Você homem, você mulher, você jovem, que Deus chamou para anunciar o Evangelho. Entenda uma coisa, nesse tempo nós somos os primeiros que devem florescer para um tempo novo. Entenda que o profeta vê um ramo de amendoeira no sentido de que era a primeira árvore que florescia, para um tempo novo. Nós também, cada um de nós, cada pregador de cada grupo de oração dessa diocese, nós precisamos ser os primeiros a florescerem para um tempo novo. E aí, o que mais me chama a atenção nesse texto são mais 2 pontos. O próprio Deus fala para Jeremias: viste bem, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. O mais interessado em que se cumpra no nosso meio a palavra do Senhor é o próprio Deus. Porque quando nós
Todos nós já passamos por isso. Quando nós chegamos pela primeira vez num grupo de oração, num encontro, numa experiência de oração, o louvor falou conosco, bendito seja Deus. A acolhida falou conosco. Mas por trás de tudo isso, Deus ali naquele dia, naquele lugar, tinha um plano para que a palavra dele se cumprisse em nossa vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse texto. Deus é aquele que vela sobre a sua palavra. Ele está interessado numa geração que faça uma experiência com a sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra, ela nos traz vida, ela nos traz cura, ela traz para nós o Espírito Santo e é aquela que tira a cegueira dos nossos olhos. O segundo ponto também, nesse trecho do profeta Jeremias, é quando Deus pergunta para ele, o que vês? Isso tem me chamado a atenção e eu quero perguntar assim para nós, pregadores, servos da renovação carismática, o que nós temos visto quando o assunto é anúncio da palavra de Deus? O que nós temos visto com o passar dos anos, partilhando com alguns irmãos de outras dioceses, vendo também, por graça de Deus, pregando nos encontros, nos retiros, nos grupos de oração de nossa diocese, vendo, irmãos, mais pela prática do que pela partilha, nós notamos que nós, Ministério de Pregação, alguns lugares, não todos, é claro, mas nós saímos da proposta de Deus para o nosso ministério. Nós perdemos em muitos lugares a força do anúncio da palavra de Deus. E quando a nossa vida, ela se enche, quando o nosso ministério se enche de excessos, de coisas que não são o propósito de Deus para a nossa vida, alguma coisa está fazendo a vez daquilo que era para ser feito. Ou seja, vamos ser sinceros entre nós. Nós perdemos em muitos grupos de oração, dentro da própria renovação, a visão de um anúncio da palavra de Deus. E é por isso que eu me inquietei, tenho pedido a Deus essa graça de que Deus, pelo seu Espírito, possa mudar nas nossas pregações, Ele possa mudar essa visão que nós somos criando com o tempo a respeito do anúncio da palavra de Deus. Quero ser assim, totalmente sincero, porque nós perdemos a visão de um anúncio que convida as pessoas do nosso grupo de oração para uma experiência com Jesus. Nós perdemos a visão de que a palavra de Deus é a única via que pode tirar a cegueira do ser humano. Bendito seja Deus pelos carismas, irmãos, nós falaremos aqui num outro vídeo dos carismas. Bendito seja Deus pela acolhida, bendito seja Deus pela estrutura que o seu grupo de oração talvez ele tenha. Mas bendito seja Deus ainda mais pela sua palavra. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, vai se gerando no nosso meio um povo que não sabe para onde vai. Nós começamos a ter partidos no nosso meio, nós começamos a ter um movimento que prioriza muitas outras coisas, às vezes, que são importantes, mas nós esquecemos do anúncio querigmático e profético dentro dos nossos grupos de oração. E eu quero trazer assim para você algumas coisas que nós temos visto e que muitas vezes, com certeza também, eu já fiz também. Começando por mim e por todos os meus irmãos dessa diocese, quantas vezes o nosso anúncio dentro do grupo de oração foi um anúncio que afastou as pessoas. No sentido de que nós não trouxemos para ela naquela noite, naquela tarde de grupo de oração, de encontro, uma palavra que viesse realmente da parte de Deus. Outra pequena situação, muitas vezes nos nossos grupos de oração nós encontramos um anúncio frio da palavra. Nós encontramos um anúncio que ele não convence. Por quê, irmãos? Porque nós, pregadores, nós não estamos convictos daquilo que nós estamos anunciando. E a assembleia do grupo de oração, do retiro, do encontro, ela acolhe tudo aquilo que nós trazemos conosco. Outra coisa, os carismas,
eles se afastaram de nós muitas vezes do ministério de pregação porque nós nos esfriamos com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deixou de ser, para nós pregadores, o alimento, a força do anúncio e passou a ser uma segunda pessoa, que às vezes nós damos para ela abertura ou não. Infelizmente, nós estamos num tempo em que nós pregadores confiamos demais nas nossas próprias forças. Nós confiamos demais no conhecimento, confiamos demais nas técnicas que nós vamos tendo com o tempo e nós nos esquecemos da ação do Espírito Santo. Um outro problema também, nós começamos com o tempo a valorizar aquilo que é externo ao invés daquilo que é interno. Nós começamos a valorizar, irmãos, o barulho, nós começamos a dar valor para aquilo que é externo, por exemplo, a cruz na mão. Eu não tenho nada contra você, pregador e pregadora, que prega com a cruz na mão. Só que não adianta você ir com a cruz na mão diante de uma assembleia se você não tiver uma mensagem para dar. Não adianta nós queremos uma assembleia toda avivada, cheia do Espírito Santo, se nós, que fomos os pregadores daquela noite, daquele dia, não demos uma mensagem para a igreja que se reuniu ali. Nós começamos a valorizar demais, irmãos, os nossos problemas pessoais. E aí nós encontramos pregadores e pregadoras que descarregam na assembleia todo o cansaço. E um pregador cansado, um pregador desanimado vai gerar uma assembleia cansada e desanimada. Nós começamos a valorizar o repouso no Espírito, a valorizar demais. Entendam uma coisa, eu não estou pregando contra os carismas, eu não estou pregando contra o repouso no Espírito, e nem estou pregando contra uma assembleia mais avivada que reza alto, não é isso. Eu quero que você entenda que nós começamos a valorizar demais aquilo que é externo e esquecemos de que nós somos chamados para trazer para aquela assembleia uma mensagem que gere vida no coração dela. Nós começamos, irmãos, a descarregar a nossa própria vida na assembleia. Quando não fazemos da nossa pregação uma pregação catequética, uma pregação doutrinária. E isso, irmãos, quero partilhar com você e com todos os irmãos que assistem esse vídeo, inquietado meu coração, porque as pessoas, elas vêm do trabalho, elas vêm das suas casas com situações difíceis na vida, problemas financeiros, problemas na família, problemas com os filhos, e quando ela chega no grupo de oração, quando ela chega no encontro, ela encontra um pregador muitas vezes frustrado e que não tem uma mensagem para dar. Termino esse vídeo com uma história de um rei, numa cidade, há muitos anos atrás. Esse rei possuía muitas terras, muito dinheiro, estava na beira da morte e chamou um dos seus funcionários para falar para ele assim: você vai agora de casa em casa na cidade e você vai falar para cada um que tudo aquilo que eu possuo, eu vou deixar para cada membro dessa cidade. Aquele homem ouviu da boca do rei aos ouvidos, com os ouvidos bem perto do rei, ele ouviu aquela mensagem e saiu correndo em direção de toda a cidade, dizendo que o rei, que estava para morrer, deixou todos os bens que ele tinha para aqueles concidadãos da sua terra. Irmãos, aquele rei fictício da história deixou tudo para as pessoas da sua cidade. Aquele rei morreu e deixou uma mensagem. O nosso rei também morreu, mas ele ressuscitou. E ele também confia a nós, a sua palavra, para que ela seja transmitida da maneira que ele deixou para que nós a transmitíssemos. Nós somos aquele servo que ouviu do rei o que era para dizer. E o que nós precisamos dizer, irmãos, sobre o amor de Deus, precisamos falar sobre o pecado, precisamos falar do senhorio de Jesus, da volta de Jesus, que Jesus cura, salva e liberta. Essa é a mensagem. E às vezes nós saímos. Deus perguntou para Jeremias: o que vê, Jeremias? E eu pergunto para você, pregador, o que você tem feito com o anúncio da palavra de Deus no seu grupo de oração? O que nós temos feito dos nossos encontros, experiência de oração? Você, pregador, pregadora, homem e mulher de Deus que vê esse vídeo,
essa pergunta de Deus para Jeremias precisa também gerar em nós uma inquietação do coração. O que nós temos visto? Onde está a pregação da palavra que convida as pessoas a uma experiência com Deus? Que nós possamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos dê a graça também de enxergar, como Jeremias enxergou, um ramo de amendoeira, ou seja, uma árvore que floresce avisando que vem um tempo novo. Bendito seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que viu esse primeiro vídeo, quero convidar você a continuar nos assistindo. Quero convidar você a ver o segundo, o terceiro, o quarto vídeo e aí trazendo para o seu ministério, aí pensando consigo mesmo e pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de crescermos nesse tempo, num anúncio profético da palavra de Deus.